58 anos para a nossa cidade. Mande a sua mensagem através do WhatsApp, mensagem de texto ou então de áudio, que vai ser muito bom compartilhar aqui no nosso Em Dia com a Notícia. Quero muito também a sua participação, você que já teve problemas com concessionária de energia, você que tem problema com concessionária de água também, mande a sua mensagem. Hoje nós vamos contar aqui com o Dr. Rubem Bruno, né? Ele que é nosso ouvinte, para nossa honra e alegria, e também especialista em direito civil, o qual inclui o direito do consumidor. Então hoje ele vai participar durante todo o nosso programa Em Dia com a Notícia e vai responder a sua pergunta. Só você mandar a sua dúvida, que ele, com o maior carinho do mundo, ele aceitou participar do nosso programa, está aqui já nos estúdios da Rádio Catedral, vai participar durante todo o Em Dia com a Notícia, respondendo a sua pergunta, esclarecendo dúvidas. É muito importante a sua participação. Faltam 152 dias para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, o encontro do Papa Francisco com o nosso povo católico na capital portuguesa. E o tempo, hein, minha gente? Ontem choveu bastante, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, choveu também em Petrópolis, na Baixada Fluminense, e de acordo com o Alerta Rio, o Serviço Meteorológico da Prefeitura Carioca, as condições do tempo nesta quarta-feira, na aniversariante cidade do Rio de Janeiro, são influenciadas pela umidade e áreas de instabilidade da atmosfera. A nebulosidade está variada, com previsão de pancadas isoladas de chuva no período da tarde, ventos fracos a moderados, e as temperaturas seguem estáveis, com mínima de 19 graus e máxima de 34 graus. Neste momento, um calorão aqui no bairro da Glória. Céu azul com poucas nuvens neste momento. O Silvio Júnior tá fazendo aquela conexão habitual com Curitiba, né? Falando da nossa cidade, né? Também para o sul do país. Então, muito legal essa conexão também. Mas neste momento, vejo aqui algumas nuvens no céu da cidade do Rio de Janeiro. A umidade, segundo o Climatempo, fica entre 59% e 76%. O dia clareou às 5h48 desta manhã e vai escurecer às 6h21 da noite. A lua é crescente, como eu já adiantei no início do programa. Choveu forte ontem à noite na cidade do Rio, na Baixada Fluminense e na região serrana. Foram registrados alagamentos em diversos lugares, como na Rocinha, no Vidigal, em Duque de Caxias e também em Petrópolis. Zap já liberado para sua participação, 3231-3560, 3231-3560. Através desse telefone você também entra em contato com a nossa central de atendimento, setor Amigos da Rádio, para fazer parte, né, dos amigos da rádio, nos ajudar nesse trabalho de evangelização. Lembrando sempre a nossa chave Pix para sua colaboração, 35 79 79 68 00 0175, 35 79 79 68 00 0175, e a nova chave Pix da Rádio Catedral, amigosdarradio@radiocatedral.com.br, amigosdarradio@radiocatedral.com.br. E no programa de hoje, Dona Ani celebra a missa no Cristo Redentor e na Igreja dos Capuchinhos pelos 458 anos do Rio. Juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato aqui no Rio, é afastado e investigado por suposto desvio de conduta. Ministro Gilmar Mendes arquiva investigação sobre suposta doação para a campanha de pesão em 2014. E advogado explica como o consumidor pode garantir seus direitos diante de falhas nos serviços essenciais prestados por concessionárias. Gasolina fica mais barata nas distribuidoras e mais cara nos postos. Flamengo deixa escapar mais um título. Papa diz que devemos ter a coragem de sonhar com uma economia diferente, a serviço de todos. Está no ar o Em Dia com a Notícia, um olhar cristão sobre a realidade. Como eu disse no início do programa, nós recebemos aqui com muita honra nosso ouvinte e também advogado, especialista em direito civil, no qual inclui o direito do consumidor, Dr. Rubem Bruno. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo, tá em casa. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Catedral. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui. É um prazer estar aqui. Estou à disposição de vocês para falar de algo que é tão importante, que são os direitos. Estou aqui à disposição de vocês. Isso, soldado no quartel quer trabalhar, né, Silvio Júnior? Então já vou logo emendando uma pergunta. Nós temos inúmeras reclamações de pessoas que ficam sem luz
em suas casas por diversos dias, essa interrupção prolongada do fornecimento de energia pode gerar uma ação judicial? Eu estendo a pergunta também para a falta de água. Muita gente que fica aí vários meses sem água na torneira de casa, com a torneira seca, principalmente nesse verão, é degradante. Com toda certeza, Rodrigo. Eu costumo dizer um ditado jurídico que todos nós temos que ter em mente. O direito não socorre aos que dormem. Aconteceu o problema, a primeira atitude que nós temos que ter é o número de protocolo. Seja qual for a concessionária, seja qual for a instituição, o número de protocolo ele é essencial para dar início a qualquer tipo de reclamação, principalmente em relação à falta de água, à falta de energia. Então ali é o começo de tudo. Através dele é que você pode e deve começar a sua trilha para vir a ressarcir o dano que você vem sofrendo, porque isso se chama dano. Você ficar sem água, sem energia, por algo que você paga é um dano. E esse dano ele deve ser ressarcido ao cliente. Você deve fazer reclamação, seja qual for a concessionária. Se ela não atender, não fizer o atendimento, você deve entrar com uma ação para estar buscando a reparação judicial de todos esses problemas. Então, o primeiro contato com a concessionária através do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Consumidor de qualquer concessionária, você vai ficar com aquele protocolo de atendimento e a partir daquele número vai cobrar uma decisão, a resolução do problema da concessionária. Se não resolver, tem que procurar órgãos de defesa do consumidor, a justiça. Exatamente, Rodrigo, é essencial. Você deve fazer a reclamação, você deve colher provas. Eu sei que é difícil, que é muito complicado colher provas, mas a gente tem que começar a ter isso enraizado no nosso dia a dia. É uma necessidade que a gente tem. Porque se a operadora se negar a fazer o restabelecimento ou cometer algum abuso, você tem que levar isso ao judiciário. E a prova é o meio que a gente tem de estar levando para o juiz que isso está acontecendo. O senhor tocou num ponto muito importante, numa reclamação que a gente recebe aqui rotineiramente, né, com frequência, é de consumidores que tiveram algum eletrodoméstico ou outro tipo de aparelho danificado pelo fornecimento irregular de energia. Como buscar esse ressarcimento? O que a lei diz sobre isso? Rodrigo, eu vou ser bem prático para os ouvintes terem em mente como que devem fazer. Acontece esse tipo de problema, atualmente é muito fácil, ficou muito simples você ter um registro da sua reclamação. Acabou a luz, acabou a água, essas concessionárias costumam ter vários canais de atendimento. SMS, WhatsApp, telefone, você já faz esse contato. Por exemplo, você citou muito bem a questão dos aparelhos, dos alimentos, que acontece com frequência. Você liga imediatamente para a concessionária, faz a reclamação, já anota, conforme eu falei, sei que eu estou repetindo 1000 vezes, porque é de extrema importância o número de protocolo. É muito importante repetir mesmo, porque às vezes o número é sempre muito grande e a gente acaba não anotando, não dando a devida importância. E isso é fundamental para uma ação futura. Exatamente. E, Rodrigo, quanto mais rápido, mais benefícios você tem. Eu não vou falar a lei, enumerar tudo que a resolução da ANEEL diz, porque é muito extenso. Mas automaticamente, quando você liga, você já vai fornecer os seus dados, você vai fornecer a matrícula da localidade e você vai informar quais aparelhos que deram problema. A partir daí, se inicia o processo para que você tenha direito, para que a operadora faça a avaliação, para que você tenha direito ao ressarcimento. Não sendo devolvido, você não sendo ressarcido, tendo algum tipo de problema, aí você deve partir para uma segunda parte, que é a justiça. A gente sempre procura primeiro resolver amigavelmente, administrativamente, e depois vai para o judiciário. Se você fizer isso com menos de 90 dias, você não precisa estar apresentando laudo técnico, você consegue estar com que a operadora ela tem a obrigação de ir até a residência do cliente, tá checando todos os aparelhos que queimaram. Se tiver alimentos perecíveis na sua geladeira, eles têm um prazo de 1 dia. Não é assim, Rodrigo, eu sei que acontece na realidade. Um cliente já me ligou, por exemplo, ontem, relatando um problema desse, falou que o operador simplesmente não vou lhe atender. Não houve falta de energia na sua localidade. Qual é o princípio, Rodrigo? Número do protocolo. Você registrou, já tem um meio de prova, um caminho ali. Você está dizendo ali para a justiça que a operadora estava ciente do problema. Exatamente. E não se mexeu para resolver. Exatamente. E a conversa que você tem com a operadora, Rodrigo, de concessionária de serviço público, por lei, ela é obrigada a ficar gravada. E se ela não fornecer no judiciário,
é mais uma atenuante. Mais atenuante não, mais um agravante para a concessionária. Isso implica num segundo dano que eu estava explicando a você. Atenuante para o consumidor. Para o consumidor, exatamente. Perfeito. Então, sempre muito importante esse contato, né, com a concessionária que fornece o serviço. Tá aqui a Maria de Oliveira, em Dia com a Notícia. Gostaria de esclarecimento sobre a revisão de pensão para os aposentados. Eu vou trazer aqui um advogado previdenciarista novamente para falar sobre isso. E ela pergunta: taxas de esgoto junto com água na cidade de Niterói é devida? Pode juntar essas duas taxas? Olha, Rodrigo, a coisa essencial que tem que ser vista é que, às vezes, a concessionária ela faz esse tipo de cobrança e não fornece serviço de esgoto. Isso então, a maior parte das reclamações são nesse sentido. Eu entendo ser devido, sim, essa cobrança, mas tem que ficar atento se esse serviço é prestado, porque em locais, embora sejam urbanizados, não tem esse serviço de tratamento. Perfeito. Tá aqui a Silvânia Alves falando com a gente. Bom dia, família Catedral. Rodrigo e Silvio Júnior. Rodrigo, quero parabenizar nosso Rio de Janeiro, que está fazendo aniversário hoje, e pedimos paz para nosso país e mundo. Obrigado, Silvânia, sempre com carinho também da sua mensagem. O Flávio Ferreira, de Itaboraí do Pacheco: a chuva no Rio foram os flamenguistas decepcionando com os 3 títulos perdidos. Bom dia, Rodrigo. Valeu, Flávio. Flávio que é vascaíno, vai ter tirateiba, hein? Final de semana, Flamengo e Vasco, é o clássico do final de semana. Ouço o sinal, é porque tem mensagem de voz. Bom dia, Rádio Catedral. Eu sou a Sandra Helena, moro em Campos do Goitacazes. Sandra, bom Gostei dia. muito do tema abordado hoje. Aqui nós temos a operadora TIM, e aqui em Santa Maria de Campos, é o interior, é o município de Campos do Goitacazes. E a gente já ficamos aqui 15 dias sem o sinal da TIM. E volta e meia agora a gente fica assim, 4 dias, 3 dias... sem sinal nenhum. Eu gostaria de saber aonde recorrer sobre isso, a quem procurar. Certo, senhora Sandra, bom dia, tudo bem? Primeiro, procurou a operadora e ela não resolveu, eu recomendo a senhora entrar em contato com a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Ela também tem uma hierarquia para cobrar das operadoras. Estávamos até conversando fora do ar em relação ao consumidor.gov, um site vinculado ao governo, vinculado aos PROCONs. Ele é essencial. A senhora pode estar fazendo essa reclamação também. Não resolvendo, a senhora deve procurar ou a Defensoria Pública ou seu advogado de confiança para estar ingressando com a ação. O serviço de telecomunicações ele é essencial, ele deve ser contínuo. Inclusive, se a senhora não estiver satisfeita e estiver naquele período de fidelidade que eles chamam, pela falha na prestação, a senhora tem direito a essa rescisão de contrato e procurar outra operadora sem cobrança de multa. Perfeito. Tá aqui, bom dia, Rodrigo, Silvio Júnior, sou a Mônica Barbosa da Pascom, Rio, Paróquia São Judas Tadeu de Bangu. Parabéns à nossa cidade maravilhosa, tenho orgulho de ser carioca. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Deus nos presenteou com uma natureza linda, Cristo Redentor de braços abertos, nos abençoando, paisagem do Pão de Açúcar, praias lindas e um povo acolhedor, lutador e que não desiste nunca. Pena que está sendo muito maltratada. Meu presente seria cuidar melhor desses presentes de Deus. Rodrigo, ontem em Cascadura choveu muito. Mônica, e não tá chovendo, né, só água não, né? Tá chovendo tiro em Cascadura. As pessoas que moram em Cascadura estão pedindo socorro, né? Essa disputa entre tráfico e milícia está tirando o sono, está tirando o direito de ir e vir das pessoas, dos moradores naquela região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Obrigado, Mônica, pelo carinho da sua participação. 11h22, vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com muito mais. Dr. Rubem Bruno com a gente aqui, conversando a respeito dos direitos dos consumidores. Em Dia com a Notícia.
Dia com a Notícia. 11h26 no Rio de Janeiro, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar do cargo o juiz federal Marcelo Bretas por suposto desvio de conduta na análise de processos e instaurou procedimento para investigar o juiz. A decisão do CNJ, por 12 votos a 3, levou em conta a conduta de Bretas como juiz criminal, segundo integrantes do CNJ. No Conselho havia 3 processos abertos contra o juiz. Bretas atuou na Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Em nota divulgada após a decisão do CNJ, ele afirmou que sempre atuou na forma da lei para a realização da justiça. Agora 11h27, pelos 458 anos da cidade do Rio de Janeiro, o arcebispo Dorani João Tempesta celebrou nesta manhã a missa no Santuário Cristo Redentor no Corcovado e às 6 da tarde Dorani vai presidir a missa solene no Santuário Basílica de São Sebastião, a igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. Eu converso agora com o reitor da Basílica Santuário de São Sebastião, Frei Jorge de Oliveira. Frei Jorge, bom dia, sua bênção. Bom dia, Rodrigo, meu irmão querido. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Explica para nossa imensa gama de ouvintes aqui na Rádio Catedral qual a ligação da Igreja dos Capuchinhos com a fundação da cidade do Rio de Janeiro. A igreja, o Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, dos Frades Capuchinhos, é uma igreja referencial na história do Rio de Janeiro, em função, por conta de toda a história do antigo Morro do Castelo. Lá havia a primeira igreja, a primeira sé, dedicada a São Sebastião, onde também foi morada dos Frades Capuchinhos, e que no início do século passado, toda aquela movimentação, então, foi transferida aqui, com a construção do Santuário Basílica aqui na Tijuca. Por isso que na história do Rio de Janeiro, a igreja daqui da Tijuca, por mais que ela não remeta ao tempo cronológico, né? Ela não é tão antiga, na verdade, mas ela contém os monumentos da história de lá do antigo Morro do Castelo. Sobretudo, o túmulo do fundador, né? Túmulo restos mortais do fundador, do Estácio de Sá, e também o marco zero, o marco de fundação da cidade, e a imagem histórica antiga desde o final de 1500, né, vinda com os portugueses. E além de outros tantos monumentos históricos, como pinturas, quadros, utensílios sacros, vestuário, que aqui então está aqui no Santuário Basílica de São Sebastião, ficaram os frades como guardiães de todo esse patrimônio histórico. Por isso que numa data como essa de hoje, quando nós celebramos os 458 anos da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, mais do que nunca aqui, né? Esse lugar chama, clama, traz todo esse valor histórico na cidade maravilhosa. Essas são as relíquias históricas da nossa cidade, não é isso, Frei? A gente chamamos de monumentos históricos, né? Que fazem parte de todo esse acervo, e que aqui nós temos parte desse acervo, sempre relembrando, trazendo, fazendo a memória lá do antigo Morro do Castelo. E qual é a programação para hoje? Hoje aqui, então, é claro que existe toda a programação desde cedo, como vocês já acabaram de anunciar, e às 18 horas nós estaremos aqui, então, para a celebração da missa solene dos 458 anos da cidade, né, da fundação da cidade do Rio de Janeiro, com a presença carinhosa, terna, paternal de Dom Orani, sempre presente nesses momentos, e demais autoridades civis, religiosas, militares, que sempre estão presentes conosco em tais momentos. Aguardamos também a comunidade paroquial daqui do santuário para podermos então celebrar este momento tão rico, tão importante para a cidade, para todos nós aqui do Rio de Janeiro. E a missa vai ter a participação também da Orquestra Maré do Amanhã?
também a orquestra A Maré do Amanhã estará conosco, já estiveram de outras vezes. É muito bonito, é um momento realmente marcante, sobretudo nessa retomada deste período, né, da pandemia, tudo isso, essa presença da orquestra Maré do Amanhã conosco hoje, muito bem lembrado, Rodrigo, abrilhanta com certeza tais momentos, né? Estaremos acolhendo todo esse grupo aqui, que vai estar então dinamizando, né? Apresentando as suas, né? Todo o seu acervo musical no correr da própria celebração. Frei Jorge, gostaria de deixar uma bênção especial para nossa cidade nessa data tão importante? Com certeza, né? Abençoar a cidade, pedir a Deus, colocar nas mãos de Deus todos os nossos sonhos e esperanças, toda a nossa retomada, tempos novos, né? Confiantes de que Deus está sempre abençoando, protegendo, cuidando, na intercessão da Mãe Santíssima, a todo esse povo maravilhoso do Rio de Janeiro. Por isso então que na intercessão de São Sebastião, de Nossa Senhora da Saúde, o Senhor nos abençoe a todos, então, toda a saúde, com todas as bênçãos e graças do céu. Frei Jorge Oliveira, reitor da Basílica Santuário de São Sebastião, nossa querida Igreja dos Capuchinhos na Tijuca, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Em Dia com a Notícia, e volte mais vezes. Bem-vindos a todos. Obrigado então ao Frei Jorge pela participação. 11h33. Doutor Rubem Bruno, como reunir provas contra as concessionárias, né, em caso do mau serviço prestado? Rodrigo, de forma bem básica, mais uma vez, o protocolo é sim um meio de prova, principalmente tendo em vista a possibilidade jurídica que a lei confere ao cidadão a cópia da gravação, filmagem, foto, testemunha, tudo isso é prova. Quanto mais provas você reunir, você separa, deixa guardado, você vai utilizar certamente na ação judicial. Agora, nós falamos de aparelhos elétricos danificados, né, em dias de apagão. A concessionária é obrigada a dar um aparelho ao consumidor novo ou pode consertar aquele aparelho que está danificado? Rodrigo, na maioria das vezes, o que acontece? Você tem a opção de você tá levando o seu aparelho para consertar e levar os orçamentos para que seja feita a avaliação. Geralmente são 3 orçamentos? São 2 orçamentos que a ANEEL indica que as operadoras adotem. Ou se queimou, você pode estar exigindo. Mas lembrando, é fundamental que você faça contato com a operadora, porque a ANEEL determina que ela tem a obrigação de ir até a residência do cliente, tá recolhendo esses aparelhos para estar fazendo a avaliação. E tem um prazo para a concessionária resolver esse problema? Se a reclamação for em menos de 90 dias, são 15 dias úteis. Se a reclamação for superior a 90 dias, aí ela tem 30 dias úteis para estar respondendo. Mas, Rodrigo, é importante, eu friso isso, que seja feito o quanto antes, porque quanto antes você fizer, você tendo uma negativa, quando você for recorrer, você está com as provas muito mais robustas, exatamente. Eu falei aqui na semana passada, o senhor até mandou uma mensagem aqui, estava ouvindo o programa, sobre a dificuldade de se comprovar, por exemplo, alimentos estragados na geladeira por conta da falta de energia. Mas o que deve ser feito? É caso perdido ou não? De maneira nenhuma, Rodrigo. A gente chegou, conforme nós comentamos, em caso de você teve a falta de luz, liga para a operadora, informa que houve o apagão, que acabou a luz, que você ficou sem energia e que eles têm que, a ANEEL determina que a operadora tenha que ir até o local acondicionar os alimentos para que seja feita uma avaliação. Rodrigo, nessa ligação telefônica, o consumidor pode até descrever o que tem na geladeira? Pode descrever. Que deixa gravado, deve descrever, né? Exatamente, para deixar registrado. Quanto mais detalhes você passar, melhor. Entendeu? Um ponto importante, se você me permite, é o seguinte. Doutor, é muito difícil, muito difícil às vezes eu não consigo ligar para a operadora, às vezes eu não consigo
colher provas. Existe um instituto jurídico chamado inversão do ônus da prova. Ele está dentro do direito do consumidor, que é o consumidor em relação às empresas, ele é hipossuficiente, que é, ele tem uma desvantagem técnica. Então você pode fazer esse pedido para o juiz para que ele faça essa quebra. Quando nós entramos com uma ação, somos nós que temos que provar, correto? Perfeito. Nesse caso do direito do consumidor, existe essa possibilidade do juiz avaliar para fazer com que a operadora seja quem comprove. Mas é uma avaliação do juiz. Então, faça o caminho direitinho que tem que fazer, aquele dever de casa. Aconteceu algum problema, colete o número de prova, faça contato com a operadora, pode entrar em contato com o consumidor.gov. Não resolveu, vamos procurar a justiça. Entra então em contato com todos os aparatos do consumidor, de defesa do consumidor, principalmente com a empresa, anota o número do protocolo, tira foto do que aconteceu, né? Inclusive uma filmagem é até melhor porque vem registrado, né, o dia da filmagem, a hora da filmagem, e aí você pode, de repente, numa ação judicial, casar o horário da imagem com o horário da quebra do fornecimento de energia, por exemplo. Exatamente, Rodrigo, porque existem situações que você é tomado pela emoção e você não consegue ter essa calma de fazer discernimento, isso. Discernimento, já vi casos em que houve o rompimento de um fio e matou o cachorrinho de um cliente. Então, quando ele foi entrar contra a operadora, administrativamente, exigiram um monte de coisa, laudo médico. Como que a pessoa vai ter aquela calma? Ela ficou quase 12 horas dentro de casa que não podia sair com a fiação lá. Como que ela ia pegar um laudo médico de um veterinário? Aí, se você não conseguir, faça a reclamação, fala que você não teve como. De fato, às vezes você não tem como. Vai desistir? Não vai desistir. Aí a gente usa os mecanismos jurídicos para estar elastecendo a possibilidade de ganho. A inversão do ônus da prova é o principal deles. Outro problema muito frequente é que muita gente tem home care em casa, né? Tem um serviço de atendimento médico em casa e aparelhos que precisam ter um funcionamento contínuo, acaba aquela pessoa ficando sem aquele suporte médico que precisa por conta da falta de energia. Isso também tem que ser fotografado, filmado. Com certeza, Rodrigo. E nessa situação de emergência, você tem que entrar em contato com a operadora e em uma emergência assim muito grande, de madrugada, entrar em contato com a Defensoria Pública, com o advogado, para entrar no plantão judiciário, porque eu sei que é um caso extremo, que é caso de vida ou morte. Existe também a opção do plantão judiciário para esse tipo de emergência, em que você entra com uma ação emergencial de noite, no feriado, de madrugada, para que seja pedido uma liminar para obrigar a operadora a estar acelerando aquele tipo de procedimento. Aí tem que ir até o Tribunal de Justiça? Sim, procurar um advogado da Defensoria Pública, que ele vai até o Tribunal de Justiça no plantão judiciário para estar entrando com a ação. E geralmente funciona nos fundos ali do fórum. Exatamente. Central. Tá aqui, Rodrigo, liguei o rádio agora e escutei o convidado falando sobre a Anatel. O atendimento da Anatel é realizado por um funcionário da operadora, por isso não resolve o problema do consumidor. Tenho esse problema há mais de um ano com a Vivo em Rio Bonito, é o Pedro Ivan. Ô Pedro, obrigado pelo carinho da mensagem, né? E tá aqui ele relatando, né, esse problema com ligação com empresa de telefonia. Rodrigo, eu desconheço que seja o funcionário da operadora que faz a tratativa para a Anatel. O que existe é que você faz a reclamação para a Anatel e existe um atendente da operadora que faz essa mediação. Geralmente isso acontece. Quando você tem uma reclamação na Anatel, cai num setor de tratativa específica, não é aquele atendente o qual você liga. Então eu desconheço essa informação de ser um funcionário da operadora que faz atendimento na Anatel. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, são as chamadas agências reguladoras. Reguladoras, exatamente. Então, se você tiver... Às vezes você pode ter um problema com a própria Anatel, mas você fez o seu caminho, você pegou, fez a reclamação, não resolveu, não pare por aí. Procure o judiciário. Perfeito. Tá aqui o Edmilson Costa. Edmilson, bom dia. Paróquia São Judas Tadeu do Rocha. Abraço para todos da rádio. Rodrigo Machado e Padre Robson. O Rio tem uma natureza linda e deveria ser cuidada, mas parabenizo o Rio. Devia entrar no outro programa sobre deficientes físicos e as gratuidades.
tá aqui. Obrigado, Edmilson, pela sua mensagem também, pelo carinho, né, de ter escrito também a sua mensagem pra gente. Tá aqui a Marlene Botelho, Rio de Janeiro, linda cidade para tirar belas fotos. Ô, Marlene, obrigado pelo carinho. Deixa eu saber o que a Mônica tá falando aqui com a gente. Sou a Mônica Maria. Em abril do ano passado, tive minhas 2 TVs queimadas por conta da oscilação e falta de luz. Entrei em contato com a Enel e tenho todos os protocolos. A princípio informaram que mandaram um técnico para avaliar em um prazo de 15 dias. Passado esse prazo e como não apareceu ninguém, liguei novamente. Tenho dificuldade para sair de casa e como não conseguiram entrar em contato, teríamos que levar a TV a um técnico e depois entrar em contato novamente. Expliquei minha situação de locomoção e disseram que eu não levasse, não teria como resolver, né? Ainda posso entrar na justiça mesmo tendo passado quase um ano? A pergunta dela. Sim, considera. Você tem um prazo de 5 anos, mas quanto antes, melhor. Tudo que a senhora está passando é relevante. A senhora colocou, se eu não me engano, Rodrigo, ela colocou em dúvida justamente se houve o comparecimento do técnico. Isso. A senhora fez a reclamação, a senhora tem a prova, passou por todos os caminhos que poderia resolver amigavelmente, com certeza. Vá, junte todas essas provas, procure advogado da Defensoria Pública para estar entrando com uma ação. E numa situação dessa, gera outro tipo de dano? Com certeza. O dano, Rodrigo, ele não é só o dano de algo quebrar, que a gente chama de dano material, quando você perde um dinheiro. Danos morais também? Danos morais, dano moral é tudo aquilo que você perdeu, que você foi prejudicado e você não pode pegar. Não pode ter perda de tempo útil, aborrecimento. Essa senhora, ela é pessoa com deficiência, tem dificuldade de mobilidade. Isso é um transtorno. Todos os transtornos que você sofre, tudo que você deixou de fazer, qualquer tipo de prejuízo, isso se chama dano e é um prejuízo. Às vezes as pessoas falam, eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero entrar com ação. Não é questão de você querer prejudicar, é seu direito. E essa perda de oportunidade, todos esses transtornos que você está passando é um dano. E você tem que ingressar com uma ação, até que sirva de caráter pedagógico para que as operadoras não repitam esse tipo de comportamento. E não apenas no ditado popular, tempo realmente é dinheiro. Exatamente. Não é isso? 11h43, eu ouvi aí o sinal, mas ainda tem tempo, né? Tem tempo para o próximo intervalo. Então vamos para o próximo intervalo e já voltamos lendo mais mensagens, ouvindo também outras mensagens. O programa tá voando, hein? Em Dia. Com a notícia. 11h45, já estamos de volta. Tá aqui Andréia Mourão falando com a gente. Bom dia, meu nome é Andréia. Estava com ordem de serviço na Águas de Niterói, pois os valores estão altíssimos. Muita gente reclamando sobre isso, hein? Foi um representante verificar e se certificou que estava tendo uma cobrança em excesso que ia repassar ao setor responsável para realizar recálculo. Isso demorou quase um mês e eu cobrando retorno, pois até então era a palavra deles contra a minha. Resumindo, eles vieram e cortaram minha água numa quarta-feira da semana de carnaval, mesmo alegando ter idoso no local. Minha mãe e a avó da minha cunhada falaram que não tinha nada no sistema sobre ordem de serviço para recálculo. Meu irmão foi no outro dia com uma guia da Defensoria Pública para provar que existe idoso.
mas de nada valeu. Orientou que eu pagasse as contas em atraso ou desse uma entrada e parcelasse o restante, que em menos de 24 horas eles iriam religar. Fiquei o feriado de carnaval todo sem água, com uma idosa cadeirante, faz uso de fralda. Olha, foi um sufoco, mas consegui resolver com muita dificuldade. Qual a orientação que vocês me dão a respeito? André Mourão falando com a gente. Pelo que eu entendi, foi resolvido o problema, mas aquilo que a gente acabou de conversar. Aquele transtorno todo. Ocorreram danos. Então, vocês têm direito a entrar com dano moral, e uma coisa que as pessoas quase não têm noção. Quando você recebe um serviço, não é só o titular da conta que recebe. As demais pessoas que moram na residência também. Então você também pode estar entrando com uma ação. No caso, a pessoa que é idosa, a pessoa que tem deficiência, isso não é um agravante. No judiciário, essas pessoas têm prioridade de atendimento. Então, é o que eu recomendo. Não foi resolvido, eles não lhe deram dano, não lhe compensaram de alguma forma, pode entrar no judiciário. Perfeito. Está aqui a Cristina Fernandes falando com a gente. Eu gravei um áudio, não recebi aqui o áudio não, mas está aqui a mensagem dela. Cristina Fernandes da Silva Guedes, Duque de Caxias. Estou com problemas com a Águas do Rio. Estão fazendo cobrança abusiva. São 3 casas, estão cobrando por 4 casas. Uma casa está fechada há 4 anos. Não tem caixa d'água nem canos. Mandaram fazer vistoria. O resultado é que futuramente poderemos fazer religação. Paguei 30% do valor e o restante será pago em 6 prestações, com acréscimo bem alto pelas prestações. Eles não falaram antes do aumento bem grande por pagar a prestação. Fui lá 4 vezes. Tem muita gente aqui passando por isso. Bom dia. Bom dia, Cristina. O que acontece, senhora Cristina, não tem jeito. Infelizmente, eu vou até aproveitar para dar uma recomendação que acontece por demais, principalmente quando vai o representante da concessionária lá e desliga, comete algum tipo de abuso, o fiscal. Tenha calma. Não xingue. Eu sei que é difícil, mas mantenha calma, porque você deixa de ser o certo para ser o errado, principalmente nessas vistorias. O que eu recomendo a senhora não tem como obrigá-los a lhe compensar e nem a resolver. O judiciário é o caminho. Não é o caso, o pessoal falar juizado de pequenas causas. Não é, na verdade, é juizado especial cível e não é indicado para isso, porque, Rodrigo, esse tipo de caso envolve perícia técnica. E quando envolve perícia técnica, você tem que entrar com uma ação cível. E eu estou indicando o caminho correto porque se você entra com uma ação no juizado especial cível, ela vai ser indeferida e você só vai poder ingressar com uma nova ação quando aquela for arquivada. Então você já perdeu mais tempo. Então procura um advogado ou a defensoria pública, entra com uma ação, o juiz muito provavelmente vai fazer um pedido de perícia e vai estar acompanhando, e você, senhora, também tem direito aos danos morais pelos prejuízos que vocês tomaram e seus familiares também. Tá aqui o Pedro da Cruz. Rodrigo, bom dia. Por gentileza, pode perguntar ao entrevistado qual o valor máximo que se pode pedir de danos morais nesse caso de queima de equipamentos e perda de alimentos? Sempre cabe pedir danos morais? Pergunta ele. É o Pedro da Cruz Figueiredo, da Paróquia Imaculada, no Recreio. Ô Pedro, obrigado pelo carinho de sempre. Pedro, não existe um valor máximo ou mínimo para você estar fazendo pedido de danos morais. Você só fica restrito ao valor do que você vai pedir quando você entra no juizado especial cível, que o teto máximo são 40 salários mínimos. Então você não tem essa restrição. Rodrigo, me perdi, desculpa. Foi só o limite? Qual o valor máximo? Qual o valor máximo? Não tem. Você conversa com o seu advogado ou com a defensoria pública, que ele vai estar lhe orientando e mensurando esse valor. Não existe um valor fixado. Existe esse boato, mas fica tranquilo que isso não é verdade. Tá aqui a Daniela falando com a gente também. Opa, ouço o sinal. Já o sinal com a mensagem de voz. Tá aqui a Daniela. Bom dia, liguei o rádio agora. Minha dúvida não é sobre energia elétrica nem telefonia, mas é sobre direito do consumidor e sobre a LGPD. Eu tenho recebido e-mails de cobrança, mas nada tem a ver comigo. Não sou a pessoa devedora, mas por coincidência é em nome da minha sobrinha, mas ela não informou o meu e-mail. Ela nem sabe meu endereço de e-mail. Não sei como resolver isso. Nunca tive cadastro nas lojas e o e-mail da minha sobrinha não é igual ao meu. Sou de Bangu. Ô, Daniela, obrigado pelo carinho da sua mensagem. Excelente pergunta. A primeira atitude para acabar com esse transtorno é entrar em contato com o local que você está sendo cobrado. Mais uma vez, número de protocolo,
anota, independente do número de protocolo ou não. Esse seu caso, você já pode ingressar com uma ação, principalmente pelos dados que não foram fornecidos. Rodrigo, está acontecendo demais isso, entendeu? Da pessoa pega, vai fazer um cartão, vai fazer alguma coisa, não passa nenhum número de telefone além do celular. Ligam para o trabalho da pessoa, ligam para vizinho, então isso não é permitido. Além de ferir a lei de proteção de dados, também fere o direito do consumidor, perturbação. Entendeu? Então, a minha primeira recomendação, para tentar acabar com esse transtorno que a senhora está tendo, é entrar em contato com o lugar que está te cobrando e já procurar um advogado para estar fazendo esse tipo de reclamação. E como as coisas no Brasil caem no desuso, né? Porque teve aquele site Não Perturbe, né? Eu me cadastrei, por exemplo, o que mais fazem é me ligar de tudo quanto é canto, me oferecendo tudo que é coisa que eu não quero. Rodrigo, a orientação para você também é essa. É verdade. Tem que ingressar com a ação, porque isso é um dano que você está sofrendo. Verdade. Vamos à mensagem de voz? Bom dia a todos. Bom dia. Onde recorrer quando ficam ligando pro meu telefone, na hora que eu vou atender, desliga. Ligam todos os dias. Quando não ligam de manhã, ligam à tarde. Aí eu anoto o dia e a hora e o número do telefone. A quem recorrer sobre isso? A pessoa liga e quando vai atender, aí cai a ligação. Porque eu atendo, porque eu estou aguardando a clínica entrar em contato comigo, então eu tenho que atender. Porque se eu não atender, eu posso até perder uma consulta. Aí ficam ligando, não sei de onde que é, e quando eu atendo, desligam o telefone. Ou então, quando eu atendo, a pessoa que está do outro lado não fala nada, fica muda. É a Rosemary que está falando com a gente. Obrigado, Rosemary, pela sua participação também. Senhora Rosemary, não é tão simples. Geralmente isso acontece quando a pessoa se identifica, tem que entrar com uma ação judicial e a gente para tentar descobrir qual é esse número que está lhe ligando. Geralmente, quando acontece, a operadora vai lá, ela faz uma ligação e o sistema fica fazendo várias ligações repetidamente. Aí você tem como pegar e direcionar essa reclamação. Aí é uma coisa um pouco mais complexo, tem que procurar realmente um advogado, não tem nenhum... Você pode de repente tentar a Anatel, mas acredito que a Anatel também não vai conseguir fazer essa quebra de sigilo. Então, procura um advogado para estar entrando com uma ação. O primeiro passo para se resolver isso é identificar de onde vem, essa ligação, que é muito difícil também. Dessa forma é quase que impossível, eu sei judicialmente, que você tem um mecanismo para quebrar esse sigilo, entendeu? Tem mais mensagem de voz, hein? Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, eu tô com um probleminha aqui com a Riachuelo. Eu paguei atrasado um dia lá na loja do Riachuelo. Meu vencimento do meu cartão é dia 10, eu paguei dia 11. Já paguei a mais com a multa, né? E aí, que era 1.600 e pouco, eu paguei 1.700 e pouco. E agora veio na fatura agora atual, uma multa contratual por atraso de R$ 33,37, um juro de remuneração por atraso de R$ 9,49 e um juro de mora de 56 centavos. Eu tô achando que tem alguma coisa aqui a mais errada. Tô achando que tem multas abusivas. O que o rapaz que está aí, ele me aconselha a fazer neste caso? Nara, daqui de Nova Iguaçu, Nara Ribeiro. Obrigado, tá bom? Um Nara, beijo, fica com Deus. Também. Parabéns para todos os cariocas. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Cheguei aqui há 10 anos e estou aqui até hoje. Obrigado pelo carinho, Nara. Olha, sem visualizar especificamente, eu sei que a senhora falou, mas é difícil acompanhar todos os valores que estão aí. O mais importante é o seguinte, é verificar se de repente os dias de cobrança são a mais. Faça contato com a Riachuelo para verificar, não fale qual o dia que a senhora pagou. Fale, queria saber referente ao que são esses juros, quantos dias estão me cobrando, que aí fica mais fácil, porque é a maneira como a senhora tem de confrontar esses dados. A senhora deve ir atrás, sim, e checar quantos dias de multa estão lhe atribuindo, se é a quantidade de dias correto ou se ultrapassou um pouco. Isso acontece também. Uma coisa que a gente não pode anotar o protocolo é o tempo. Infelizmente, né, ele se esgotou, mas eu convido o Dr. Rubem Bruno para voltar ao nosso programa daqui a 2 ou
3 sextas-feiras, a gente vai ter um espaço. Peço ao senhor a sua atenção, se tiver, né, a disponibilidade para voltar ao nosso programa. São muitas dúvidas, muitas participações, mas também o Dr. Bruno está respondendo nas redes sociais. Sim, eu gostaria de convidar os ouvintes para estar buscando. Fica fácil você buscando ou no Google, ou no Instagram, ou no Facebook, dizendo separado mesmo. Rubem Bruno, vamos falar de direitos. Ali tem pílulas de direitos que eu coloco ali, sobre direito do consumidor, direito civil, são os mais diversos temas. Então, arroba... Não é nem precisa nem digitar. Não precisa digitar. Rubem Bruno, vamos falar direito. Se pesquisar no Google, no Instagram ou no Facebook, vai me achar lá, com certeza. Perfeito. Doutor Rubem Bruno, nosso ouvinte, nosso advogado, obrigado pelo carinho de ter vindo. Volte então mais vezes, vamos combinar. Será uma honra. Gente, amiga, muito obrigado pelo carinho de hoje e de sempre. Amanhã, 11h05 tem mais e eu conto muito com a sua participação. Em Dia com a Notícia volta amanhã.